Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando mais polêmico do ano. E a que se deve toda essa estirpe, essa pompa, finesse? É porque nós estamos aqui nos vídeos especiais de fim de ano pra falar dos maiores, dos melhores, dos piores, do que decepcionou, do que deixou muita gente feliz. Do que surpreendeu? Isso, exatamente. Não, esse não é. Esse aqui é o framboesa do Pipocando, exatamente, exatamente. Você que também se decepcionou no cinema esse ano, bora fazer aqui uma lista dos piores filmes de 2017. Assim, pior na nossa opinião, não necessariamente na sua. Isso. Então vamos se respeitar, tá? A diversidade ela é muito legal. Tem gente que gosta de Pipocando, tem gente que gosta de Irmãos Neves, tem gente que gosta de Castanhari. Todo mundo convive, tem lugar pra todo mundo. E um dia do ano a gente pode todo mundo se bater, é o dia do hater. A gente começa falando aqui de O Círculo, filme com a Emma Watson, que parecia ter uma vibe meio Black Mirror. Totalmente. Mas não chega nem aos pés do peso dramático que o filme promete. Essa história aí mostra uma jovem profissional sendo contratada por uma empresa, né, super moderninha, onde as redes sociais e os eventos são super valorizados pelos funcionários. No começo, galera, rola uma crítica a essa exposição online, né, que rola muito hoje, que é bem atual. Uma discussão atual, é. Mas depois, a própria protagonista acaba abraçando esse lifestyle e a gente não sabe mais qual mensagem o filme quer passar, o que lembra um pouco da nossa vida, né? I have a son, Gunnar, who was born with cerebral palsy. And though he's living a very full life and we're always trying to improve his opportunities, he is confined to a wheelchair. And much of his experiences of the world come through the experience of others. When he experiences the view of a circular climbing Mount Kenya, he feels like he's climbed Mount Kenya. Além disso, o roteiro tenta convencer com uma trama meio, cara, investigativa, assim, tem uma pegada disso, mas não tem nenhum plot twist ou nenhuma revelação que fuja muito da monotonia que o filme inteiro tem. Foi um filme que todo mundo esperava muito, porque tinha um elenco da hora. É verdade. Uma proposta interessante, meio Black Mirror, e flopou. Os personagens também são todos extremamente caricatos, galera, o que é uma pena, considerando que o elenco conta com os nomes, como você falou, de peso, tipo Tom Hanks, que é um fodão, e o Bill Paxton. Que não é tão fodão, né? É menos. May, hon, would you get your daddy another beer? Ainda na pegada dos roteiros confusos, A Grande Muralha ficou muito famoso já no trailer por ser um filme que se passa na China, mas foi protagonizado pelo Matt Damon e pelo Pedro Pascal, que não são chineses, até onde eu sei. Mas esse nem é o maior problema, galera, se considerar que o filme ele é mal contado. Ele tem uma estética bem sem graça e pouca originalidade na proposta, um esquema meio aqueles joguinhos de se defender de torre, lembra? Não pode deixar os inimigos passarem da muralha, é isso. Já tem muitos filmes assim. Uma dinâmica meio babaca. Pensa numa versão meio fraca de Senhor dos Anéis, As Duas Torres, com uns monstros meio a boca e umas cenas de ação meio sem ritmo. Os anéis de bijuteria. Os anéis de bijuteria, não empolga. É isso. In the blue, you're all women. What the hell do they do? A história ainda por cima, galera, esquece de explicar quem são os personagens e parece que a gente tá vendo o último episódio de uma série que a gente nunca viu na vida. Fica perdidão. Perdidão. Esse filme foi considerado o pior trabalho do diretor chinês Zhang Yimou. Zhang Yimou. E ele é responsável por obras-primas como, por exemplo, O Clã das Adagas Voadoras e Herói. So, how's life without me? A little slow. Esse ano também resolveram fazer um remake absurdamente absurdo e desnecessário de A Múmia, uma ideia que já era ruim desde o começo, considerando o sucesso do anterior e a vibe que queriam dar pro filme. Vou falar uma vibe séria. Não, vou falar um negócio, cara, os primeiros filmes, eles eram uns filmes de fantasia, muito legais. Esse filme, cara, por mais que ele tenha uma vibe séria, na minha opinião, cara, ele comete quase um serviço, porque, tipo, ele conta uma história egípcia nada a ver, mano, tá ligado? Daquela, você entende? Daquela mina que é um demônio, com um monte de tatuagem, tipo, não pegou... Tanta coisa da hora pra contar do Egito, vai inventar uma historinha. Exatamente, tanta coisa legal da cultura egípcia que podia casar pra aquele negócio parecer mais real. I only wanted his love in return. O que eu acho principal é, o filme A Múmia, o original, ele já é um filme meio blockbuster de sessão da tarde. Tipo, é divertido. Mas é assumido. É assumido. É quase estilo aqueles filmes da Sessão da Tarde mesmo. É uma aventura, tipo, Sessão da Tarde. Goonies, essas coisas. É uma aventura. Aí, tipo, os caras pegaram e fizeram um remake. Pra que remake de um filme desse, tá ligado? Já começa por aí. Aí mudaram a pegada do filme. Todo mundo gostava do filme por ser essa coisa mais assumidamente divertida e tal. Fizeram um filme mó sério. Então erraram, cara. A Universal tá tentando, na verdade, galera, criar um universo cinematográfico pra competir com Marvel e DC
Mas a única coisa que eles conseguiram aí com esse filme foi começar do jeito errado. Parece um filme feito por produtores, galera. Explosões, monstros, visual sombrio, cenas de ação, mas a história fraquinha, desenvolvimento dos personagens. Misturou tudo que a galera gosta e ficou um shake horroroso, Nossa, entendeu? cara, esse eu não gostei muito. É tipo misturar leite condensado com bife. Ambas duas coisas gostosas. A atuação também deixa bastante a desejar, como o Bock falou aqui, cara, né? Vários reviews criticam o filme como o pior trabalho do Tom Cruise até hoje. Achei horrível. Talvez os únicos pontos positivos tenham sido alguns ganchos deixados para criar uma franquia. Positivo para eles, né? E a lição de fazer um roteiro com alguma profundidade ficou para a próxima vez. He was quite fortunate. He himself was a physician. 2017 ainda trouxe o filme de fim de mundo chamado Tempestade, que prometeu várias cenas aí de destruição mundial e entregou um drama familiar bem mais ou menos, na verdade, sem nenhuma cena da hora. Rolou muitos trailers aí que prometeram e não entregaram. A história começa com o clichê da garotinha contando que o mundo tá sofrendo com catástrofes naturais, até que o pai dela cria um satélite capaz de impedir tudo isso. Enfim. Pap is genius. O pai dela é o Elon Musk. Sim. É isso. In the year of 2019, hurricanes, tornadoes, floods, and droughts unleashed a wave of destruction upon our planet. Só que a máquina gigantesca começa a ser usada pro mal, cara. E aí o plot vira, assim, uma coisa meio sobre dois irmãos que não se dão, né, mas precisam trabalhar juntos pra descobrir o problema da coisa. Então, assim, mistura tudo, O Jared Butler e o Jim Sturgis fazem os irmãos e seus papéis são tão sem graça, galera, que nem dá pra culpar os dois. Porque, assim, é pouca personalidade e as motivações, elas não são muito convincentes. Hernandez, you son of a bitch! Bang the Mexican. Olha, pra piorar, quem tava esperando aí um monte de cena de cidade sendo destruída, que é isso que a gente quer ver, não é? Aconteceu um pouquinho. A gente quer um pouco, Não, a gente quer ver muito, né? Mas mais legal, né? Aconteceu ver só, esses tipo, plugins novos aí de destruir as coisas. Porque você já sabe que o filme não vai ter nada demais quando tem essa proposta, assim, na discussão, tá? Olha só lá o do 2012. Essa destruição, galera, acontece só 2 ou 3 vezes no filme e os efeitos são difíceis de engolir. Tem uma tsunami no Rio de Janeiro. Dá uma olhada nessa cena, galera. Parece Cuba mal feita. Né, Parece Crista triste. Kubanacan. Não é pão de açúcar, né? Pão de ló no máximo. E se você sabe que vai passar raiva aqui porque algum filme preferido seu vai estar nessa lista, deixa seu like antes que você mude de ideia, entendeu? Para não dar dislike, dê like antes de ver o conteúdo. Exatamente. Voltando ao assunto dos remakes, Baywatch é o exemplo típico de que tentaram refazer um sucesso e deu muito errado. Ainda mais se você perdeu o foco do original, galera. Eu era mulheres correndo com peitos enormes. Pô, eu assistia direto o Baywatch, Pamela Anderson, tudo. E eu acho que, assim, seria possível resgatar esse filme. O problema é que, às vezes, Seria possível resgatar. mas aqui às vezes perde a essência mesmo, entendeu? Vira pra outro público. Eu acho que quem gostou desse Baywatch, como stage, como estagiário, é gente que não assistiu o outro, entendeu? Tá bom, mas qual é que era a essência do original? Eu quero muito saber. Mulheres lindas, peitudas e salva-vidas, correndo na praia em câmera lenta, salvando pessoas antes daquela série da Superlanche que vinha antes, né? A gente Show de bola. Mais é isso que eu imaginei. No, honey, I want to surprise you. Again. I'm quite surprised already. Actually, I don't know if I could take any more of your surprises, Mom. Bom, esse filme veio de um programa de televisão que ficou muito conhecido aqui no Brasil como SOS Malibu, mas é conhecido no mundo inteiro. Rest Your Friends lá, eles assistem isso o tempo todo. E pode ser resumido aí em mulheres de maiô correndo em câmera lenta pela praia. Na época, inclusive... exatamente. Não, inclusive nessa época, era bem mais comportado o jeito que as pessoas iam à praia, né? Não tinha esses biquínis curtinhos e tal. Inclusive nos outros países a galera não... Aqui a gente tem, né, um costume diferente. Você imagina salva-vidas de biquíni? Não dá, né? Salva-vidas tem que estar de maiô, porque ela vai salvar o cara, não pode sair com os... Claro que é impossível levar uma proposta dessas a sério, galera. E é exatamente esse o maior problema de Baywatch. Porque até as poucas piadas que tem nos filmes, as piadas boas, elas se perdem. Hey, how's your dick? Oh, it's good. You know, it's better. You know, it's just ready for action. Okay. Bom, tem o Zac Efron nesse filme junto com o The Rock. Esses caras já mostraram que mandam bem em comédias. Mas parece que nesse filme aqui, né, a parte deles zoarem, né, os seus próprios estereótipos ficou meio de lado. E eles, as piadas não são sobre o fato dele ser fortão, ou do Zac Efron ter aquela fama de já ter feito High School Musical, ou ser um cara meio bonitinho. Então, não, assim, o filme não é muito engraçado, o filme não tem uma boa história, e acabou sendo aí um dos piores filmes do ano, entrou na nossa lista aqui, linda, maravilhosa. Se você gosta muito de animações, talvez você tenha aí se decepcionado com O Que Será de Nozes 2, que repetiu aí o fracasso do seu antecessor nesse ano. Sabe o que será de Nozes 2? Ruim.
Será uma bela de uma porcaria. Nós vamos morrer! O primeiro filme teve nota 11% na escolinha do tomate. Superou. O segundo continua de recuperação com 9% na escolinha do tomate. Maravilhoso, maravilhoso. A qualidade de animação, galera, deixa a desejar. Os personagens não têm muito carisma e toda a história é bem estereotipada, forçando umas piadas que simplesmente não colam muito. Porque esquilo, nozes, né, animaizinhos que falam, sempre dá certo essas coisas com as crianças. Quando a Disney faz, dá. Tico e Teco. Me desculpe, amor, eu só estava tentando fazer algo gentil. Eu não pretendia te deixar irritada. Mas deixar isso ir pro lixo é desperdício. Oh, não. O conflito começa aí quando um prefeito egocêntrico quer destruir os parques, né, em que os animaizinhos vivem, e aí eles precisam botar todo um plano aí em prática pra salvar o seu próprio lar. Só que o roteiro inteiro, galera, é preguiçoso, apelando até pros estereótipos ofensivos, tipo trabalhadores ignorantes, aquela coisa bem óbvia, assim, ricos malvados, animais burros, que não conseguem sobreviver sozinhos, tipo, é meio estereotipado demais. E teve um filme já que os animais ficam sem floresta e precisam entrar na casa das pessoas, que chama O Sem Floresta, né? Já tem esse filme, só assistir lá. Sim, tem um livro também, que os animais se revoltam contra os humanos. Chama A História do Mundo. Chama Revolução dos Bichos. O diretor Carl Burker já trabalhou nos storyboards de Meu Malvado Favorito, mas claramente não soube que reproduzir os elementos que trouxeram sucesso pra animação, né, do Meu Malvado Favorito, e aqui foi só um fracasso absurdo. A real é que é muito difícil você conseguir um estúdio independente fazer um filme fazer uma tosqueira. Fazer uma animação, aquelas animações estilo Disney, né? Porque normalmente os estúdios independentes fazem animações, como a gente viu aqui, por exemplo, a brasileira, que são conceituais, que trazem às vezes uma estética, uma técnica diferente. Agora, querer competir com as grandes animações dos grandes estúdios Pixar é super difícil, galera. Ainda falando aqui de continuações, 50 Tons Mais Escuros saiu aí pra continuar a história da garota inocente que passa, né, os seus limites quando ela entra num relacionamento com um galã bilionário. Queria só lembrar sempre, quando a gente fala desse filme, que é muito importante, que este filme ele começa sendo uma fanfic do Crepúsculo. Ah, é verdade, ele começou com uma fanfic do Crepúsculo. Calma! E se o filme anterior tinha algum motivo aí pra ser assistido, esse consegue aí ser pior, né, com a falta de química entre o casal e nenhum ritmo aí na montagem, sendo alguns dos piores pontos desse filme, mas tem uma lista. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar por e-mail. Isso, galera, sem mencionar a forma como o filme retrata o relacionamento dos dois, que além de fútil e sem graça, é tão superficial que parece algo vindo realmente de uma fanfic. Cara, é engraçado que assim, esse filme ele tinha ele tem uma coisa interessante, né? Que ele fala sobre, tipo, cara, um comportamento diferente, que as pessoas têm que conhecer, que existe um preconceito. Então, puta, tinha muita coisa pra ser da hora, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não passar pano pra filme que tem proposta boa e é ruim. Quando o filme é ruim, não tem o que fazer. But you scared me more. Seeing you like that with her. A crítica do Daily Mirror zoou o filme, dizendo que se alguém quisesse ver um cara rico e sombrio usando uma máscara enquanto bate nos outros, era melhor ver o Lego Batman. Como se não fosse o suficiente, as cenas que poderiam ser apelativas, elas são fracas. E parece que o diretor não se decidiu se ele queria ou não abusar do elemento erótico. Ou a produção, né, os produtores e a produtora. Pra eu te dar uma chicotada? Eu prefiro não assinar esse contrato. Tá bom. Provavelmente o maior erro em questão de sequências foi O Chamado 3, que não tinha nenhum motivo pra existir, considerando que o segundo filme já tinha sido desnecessário já, né? Enfim, agradou algumas pessoas, mas, cara, deu já. Essa franquia, galera, surgiu de um filme japonês chamado Ringo, com a proposta de mesclar história de fantasma com uma história de tecnologia pra criar aí o seu terror. A versão americana do filme é bem bacana, mas o terceiro filme aqui não sabe nem mais sobre o que ele é, cara. Ele acaba só tentando criar um misticismo em cima de uma fita que ninguém liga mais. Had a tape in it. Care to see what's down the rabbit hole? Sai do poço, Samara. Samara, por favor, férias. Não, a gente bebe um... A gente tá achando você gata já, Samara, essa é a verdade. O filme ainda tenta atualizar a trama passando o vídeo pro digital, só que a internet, galera, já é tão comum hoje em dia que essa transição mais estraga do que bota medo. Cara, eu acho que não existiu nenhum filme direito ainda que conseguiu fazer essa coisa de o computador está nos ameaçando, que funcionou tão bem assim, né? Não conseguiu ameaçar tanto a gente, porque a internet já é ameaçadora o suficiente. Já é, a e vídeos horrorosos no YouTube. Não precisa de espírito, vai ameaçar ninguém. O roteiro ainda é mal justificado e rola até uma tentativa ousada de mudar a forma como as pessoas morrem, mas que definitivamente saiu pela culatra e afundou ainda mais esse filme. Então, infelizmente, não rolou o chamado. I was right there. Que filme maravilhoso. Esse aqui é incrível. Emoji o filme. Quando saiu o trailer, eu já sabia que ia ser filme de Oscar. Não, cara, é filme na cara que é filme, como é que eu posso dizer?
aproveitador, vai. Fazedor de dinheiro. Emoji, o filme é a prova que Hollywood não tem a menor noção do ridículo, galera. De verdade, assim, uma proposta fraca desde o começo, que de alguma forma os produtores deixaram acontecer. Eu preferia até o filme do Tetris, que é essa zoeira aí que fizeram na internet, que eu acho que tem mais roteiro, eu acho as peças vindo invadir a cidade, do que o filme do emoji. I know it was an accident. We all have accidents. E até dá pra entender o motivo desse filme existir, porque ele é quase um comercial gigantesco de aplicativos famosos, como Candy Crush, Dropbox, Spotify, que ficam sendo falados no filme e que com certeza deram uma contribuidinha por orçamento. Eu ainda tenho que pagar pra ver esse filme? This place is incredible. Each app is its own unique world. Ow, that's my face. You're on my... Thank you. E a trama é tão rasa, galera, que poderia ser resumido num curta de 5 minutos, mas se estende por quase 2 horas, que parece não ter nenhuma função, além de puro merchandising. O diretor ele até fez uma justificativa lá, ele disse que ele queria retratar a discriminação com um protagonista que é perseguido por ser diferente apenas, sabe? E aí ele faz um esforço pra se encaixar no meio que ele vive, utilizando emojis maravilhosos. É o mesmo filme que eu vi? Então acho que não. Mas no fim das contas rola um péssimo design de personagens, o roteiro ele é mal estruturado e o excesso de propaganda justifica a nota... 0! Nota... 0! Isso que é uma homenagem a um professor de matemática meu, já falecido, Zé Geraldo, que falava: você vai tirar 0. Beijo pra você, Zé, onde você estiver. Pra encerrar, a gente deixou assim a cereja do bolo. Eu sei que muita gente não gosta de cereja, porque na verdade a maior parte das cerejas são chuchus que eles adoçam. Não sei se vocês sabiam disso, mas enfim. É um filme que não poderia ficar de fora dessa lista, que é o Death Note, a maior decepção dos fãs de anime, que fez... Cara... O anime fez um sucesso absurdo e o filme consegue ser tão absurdamente péssimo. O problema começa de novo com aquele velho whitewash que a gente já falou muito aqui, com uma história que foi transferida de Tóquio pra Seattle, nos Estados Unidos. O que, na verdade, isso deixa, na minha opinião, cara, enfraquece o filme, porque eles poderiam utilizar da cultura dos animes japoneses e elevar isso. Mas Hollywood é tudo nosso, é tudo meu, né? Que beleza. Não, mas eu acho que é muito da hora você assistir uma história que se passa em outro país. Porque o filme fica todo interessante. Mas, os atores todos com carinha de americano genérico, não é legal, entendeu? É uma falta de respeito. Perdeu metade do brilho. Só aí já. E o whitewashing, pra quem não sabe, é quando você pega personagens que tem alguma nacionalidade específica, né, alguma característica física e troca isso sem nenhum motivo, só porque você quer e você acha que vai ser melhor fazer o filme só com gente branca padrão, olho azul, coisa absurda. Como se não fosse o suficiente, resolveram mexer em toda a trama principal, alterando detalhes, assim, super importantes e até a personalidade dos personagens nessa adaptação, o que, tipo, já eliminou o carinho dos fãs. Você vai assistir uma adaptação e não tá adaptado, tá refeito. O resultado não é legal, os fãs não gostaram, com umas cenas de comédia que acabam estragando a profundidade da história. A história, na verdade, ela é muito profunda, então que virou uma coisa muito menos profunda. Exatamente. Né? Impaled himself on a steak knife in the middle of a restaurant. Holy shit. Yeah. You seem happy. Probably shouldn't be, but yeah, I am. A pior parte é que, mesmo ignorando o material original, o filme não se salva, com roteiro fraco e atuações sem carisma, que são impossíveis aqui de engolir, cara. Eu vou falar pra você, eu não gostei do filme de verdade, e esse elenco, pra mim, foi péssimo, mano. Esse cara aí, o susto que esse moleque leva quando aparece o demônio, virou meme. Tô ligado. É tipo... Cai no armário, velho. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa framboesa de ouro. Eu sei que esse vídeo dá muita treta e a gente lê, quero te falar, a gente lê todos os comentários. Exatamente. E chora. E se esse vídeo chegar a mais ou menos 40 mil likes, vai ter uma surpresa no que vem que vocês nem imaginam. Nem eu imagino. Nem a gente. Valeu? Tia, solta o controle e vem pro YouTube.